criação de e-book. Por exemplo, aqui, eu não vou fazer muito, mas eu podia criar 80, 100, quantos cartões que eu quero, mas eu vou botar só 20 aqui, desse conteúdo. Então, isso aqui é uma ferramenta que pode ser usado gratuito, eu acho que gratuito tu consegue criar 8 cartões, né? Daí tu paga um pouco mais, tu tem 20, mais 20 de cada vez, e é ilimitado. Então vocês imaginam, Silmara, imagina o que vai ser de boom, de e-books, etc., sendo vendido na internet. Por quê? Porque todo mundo que quer ganhar dinheiro no marketing digital vai querer ou dar curso, certo? Ou vender e-book. E as pessoas vão descobrir logo que elas podem criar e-book de qualquer coisa. Basta chegar e dizer o que eles querem. E o que torna o e-book melhor ou pior? A forma como tu solicita. E esse é o jogo. E aqui só para mostrar, ó, eu posso usar imagens de IA, eu posso dizer o formato que eu quero, eu posso dizer, né, para quem é o tom, eu posso dizer se eu quero mais ou menos texto e manda para lá. Então, quando eu tenho um conteúdo pronto, qualificado, eu simplesmente trago para cá e mando gerar. Então, se a Silmara dissesse, nem eu quero uma palestra aqui com, né, para todos o pessoal da minha empresa, e eu sentasse lá com o diretor e a gente anotasse o que ele quer, em 5 minutos está pronta a apresentação, em 5 minutos está pronto um vídeo, em 5 minutos está pronto tudo. Mas qual é o problema? O problema é saber o que quer. Então, voltando assim na base de tudo é que nem numas crianças, elas estão aprendendo as letras. Saber juntar as letras das palavras, mas pode ser em português, em inglês, em alemão, em italiano, em espanhol e assim por diante, é as mesmas letras. E combinar disso é que é diferente. Então, em cada uma inteligência artificial, combinar as letras é diferente. Então, eu posso estar usando todas elas conforme minha necessidade. Para muita gente, ele não entende isso. Ele quer escolher uma ferramenta e não existe isso, né? Outra coisa, né, muito interessante também é que se nós entendermos do processo, eu automatizo. Se eu não entender do processo, eu não automatizo. Então, todos os caras que trabalham com análise de negócio, análise de sistema, têm uma oportunidade incrível daqui para frente, que é automatizar os processos das empresas, que é criar soluções pequenas, micro, né, automações, e fazer ela se transformar num assistente, num agente. E aí, enquanto ele está processando aqui, só para vocês verem, ele é lento porque provavelmente é a tela de transmissão, mas vocês imaginam o seguinte, qual é a diferença de uma pergunta para a inteligência artificial de um assistente? Que muita gente vai questionar isso mais adiante. Uma pergunta é eu saber pedir alguma coisa para a inteligência artificial. E como eu já falei, cada uma interpreta de forma diferente. É uma língua diferente, mesmo usando as mesmas palavras. Certo? Então, tu perguntar para uma inteligência artificial em português é diferente de tu perguntar em inglês, mesmo conteúdo, porque ele foi formado lá por trás em inglês. Então, nem sempre a pergunta em português ele vai interpretar da mesma forma. Né? A mesma forma, tudo por trás foi treinado. Então, se eu perguntar alguma coisa para a inteligência artificial através, né, de uma pergunta, ela pode responder de uma forma aqui e quando ela for num outro, ela vai responder diferente, porque o treinamento baseado no que ela sabe é diferente. Então, essas questões é importante a gente entender e assimilar, né, de forma diferente e de forma que o mundo vai ser muito mais rápido na medida que eu não preciso mais tanto trabalho e sim preciso muito mais determinação, empatia. Empatia por quê? Porque eu tenho que saber o que o diretor da Silmara quer. Senão não adianta.
E se eu conseguir fazer com que a inteligência artificial, né, descubra o que ele quer, eu posso nem precisar eu atuar, eu posso ter um sistema que busca informação, né, no perfil dele, né, nos dados dele, na internet e tudo, e traço perfil, traço padrão. E na medida que eu vou traçando esses padrões, eu consigo dizer para a inteligência artificial como ela tem que atuar. Então, voltando atrás, a comparação, uma pergunta para a inteligência artificial que nós fizemos se chama prompt. Prompt quer dizer, me responda, me diga, me traga essa resposta. E um assistente, eu peço para a inteligência artificial, além dela me responder do jeito que eu quero, ela tem uma diretiva dentro da empresa, dentro dela. Então, veja, não é como ela quer responder, é como foi definido. Um assistente, né, ele vai responder como foi programado para responder. Então vamos só comparar um exemplo. Me responde, eu quero uma receita de bolo tal. Se eu chegar e fizer, ele vai responder do jeito que ele quiser. Mas se eu for um assistente, eu criei um assistente, quando eu pedir para ele me dar uma receita de bolo, ele vai ter instrução lá dentro dizendo, você vai responder, né, mostrando os produtos, mostrando dessa forma, que você vai fazer, né, a quantidade da receita, você vai dar os links, quer dizer, tu deu diretiva para ele, tu deu instrução para ele. Isso é um assistente. O que faz um assistente se diferenciar, né, de um prompt? Então é as diretivas. Só que junto no assistente eu posso colocar mais um fator, que é a informação. Então, quando ele responder, eu diria, você só responde do bolo desse formato, mas com os dados que estão nesse arquivo aqui. Então veja, um assistente ele tem o quê? Ele tem diretivas e base de informação. Então eu poderia dizer o seguinte, ele só tem que responder baseado ao banco de dados, ele só tem que responder baseado à página web que nós temos. Isso faz com que ele seja mais confiável do que os outros. E um outro fator que nós temos também, um outro ponto é prompt, assistente e agente. Qual é a diferença do agente? Ele é um assistente com diretivas e com informação, mas ele tem uma camada maior que é autonomia. Você diz para ele que autonomia tem, o que ele deve fazer, o que acontece quando chega uma mensagem. Então, se eu quiser implementar dentro da empresa, Daniel, um suporte para todos os usuários, você podia criar um assistente, onde tu tem toda a base de informação de respostas, você tem uma diretiva como ele vai entregar isso, e se você quiser transformar ele num agente, você vai deixar isso de forma automática, dizendo, assim, assim, se você não souber, aconteça isso, papapá. E aí, tu nunca mais vai precisar. Olha, o chatbot seria apenas o front-end. Pode ser um e-mail, pode ser WhatsApp, pode ser chatbot, certo? Então, um agente é autonomia, um assistente é diretiva com informação. Certo? Então isso é uma coisa assim, ó, há 2 anos atrás, o que eu estaria falando disso seria uma teoria. Hoje acontece. Por exemplo, se a Cisnema quisesse, e de novo, Silmara, tudo é questão de comportamento. Se a Cisnema quiser, ela nunca mais precisa ter ninguém respondendo e-mail. Nunca mais ela precisa ter ninguém respondendo o WhatsApp. Por quê? Porque se eu tenho uma base de informação, que é os dados da empresa, se eu tenho uma base de informação, que é os dados do cliente, por exemplo, toda a conversa que vocês tiveram com a Cisnema nesses últimos anos, por exemplo, né, o Jefferson, todo o papo está lá registrado.
Eu posso fazer com que a inteligência, quando receber uma pergunta qualquer de vocês, ela vai buscar todos os dados que tem sobre vocês e ela traça um perfil sobre isso, sobre as informações, etc. Eu posso pegar a informação que tu quer e analisar nisso aí. Então, eu já sei tudo que foi conversado antes, etc, etc, respondido, posicionado e tudo. E aí, eu tenho os meus dados. Então, baseado na pergunta, baseado no teu histórico, eu respondo baseado nos dados que eu tenho. Só que como ele vai responder? Baseado na diretiva. Então, por que eu estou explicando isso no início da nossa apresentação e tudo? Para vocês entenderem que só vai dar certo com sucesso não é a ferramenta. É você compreender o ser humano. Mas para compreender o ser humano, eu preciso de dados. Então, se eu não tenho dados, eu não consigo ter uma inteligência inteligente. Entendeu? Então, por exemplo,